Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui da Energisa Prev. Hoje nós falaremos sobre como performou o mercado econômico no mês de julho e também a rentabilidade dos planos aqui da Energisa Prev. Quem está comigo hoje é o Wellington, nosso diretor financeiro. Seja muito bem-vindo, Wellington. Olá, Débora. Olá a todos. Wellington, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário internacional no mês de julho. Legal, Débora. O cenário internacional ali no mês de julho foi marcado por uma desaceleração, né? Os agentes de mercado já viam uma desaceleração econômica, Uhum. e aí inclui a maioria das principais economias, assim, Estados Unidos desacelerando, Tá. Europa e China, né? Uhum. E também inflação. Inflação é um bom sinal, é, é o efeito da desaceleração econômica, Uhum. mas isso tem muito a ver também com uma questão que a gente deve falar depois, que é a questão de guerra comercial, tarifas, enfim, tudo Tá. aquilo que os Estados Unidos têm colocado aí contra diversos países. Entendi. E, Wellington, e aqui no Brasil, o que que a gente pode sentir, com esses acontecimentos internacionais? É, do lado da inflação, a gente vê uma desaceleração, né, que é bom, assim, Uhum. lembrando que a gente está com o maior nível de taxa de juros, com taxa de juros de 15% ao ano, Tá. para justamente para conter essa inflação. Essa desaceleração da inflação vem muito em função da taxa de juro e, por último, da guerra comercial que os Estados Uhum. Unidos têm travado com o Brasil, né? Sim. Então, tarifa de até 50%, Uhum. produtos brasileiros exportados e consequência disso é que esses produtos devem ficar mais baratos aqui no atacado em relação ao Brasil. Outro ponto importante de Brasil é a questão fiscal, né? A questão Uhum. fiscal está sempre na pauta das nossas discussões aqui mensais e do Sim. mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ainda acredita que a gente tem aí um descontrole fiscal, olhando mais longo prazo, né? E Uhum. agora com a questão das tarifas, que o governo ontem anunciou um pacote, né, para ajudar as empresas. Sim. Isso é mais gasto público. Uhum. Então isso começa a preocupar o mercado, né. Então, Brasil, está desacelerando a economia, não tanto quanto se imaginava, que é bom, Uhum. né. Quando começou a questão de guerra tarifária, Estados Unidos, os agentes achavam: "Ah, vai ter uma queda do PIB Sim. grande", mas até que não. Uhum. O efeito não tem sido tão grande, até porque, os Estados Unidos não é o principal mercado exportador do Brasil. Tá. Lembrando, pessoal, que a gente está gravando esse podcast agora em agosto, né? Mas a gente sempre fala sobre os resultados do mês anterior, que é julho. Então, como o Wellington bem pontuou, acho que o principal acontecimento aí nesse mês de julho e agosto foi essa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, né, Wellington? Sim. Tá. É o que a pauta do mercado hoje é essa. E falando assim da guerra comercial do Brasil, ela Uhum. tem um cunho econômico, né? Sim. A gente vê que tem realmente um cunho econômico, mas tem uma parte que é política, né? Política, exato. Então a gente vê ali o presidente americano e, enfim, Uhum. todos os assessores ali do governo batendo muito no cunho político, né? Uhum. Principalmente por a questão do STF Sim. julgar o ex-presidente Jair Uhum. Bolsonaro. Sim. Então, é um ambiente difícil hoje para o Brasil, essa, essa mistura de econômico com político, Uhum. mas a gente sabe também que tem econômico, né? Assim, os Estados Unidos, o presidente Trump, ele veio, iniciou a guerra comercial, mas ele já pediu algumas coisas, como os minerais críticos hoje, Uhum. que deve ditar aí o rumo econômico do mundo, né? Então, o Brasil é um produtor de minerais críticos, né? Terras raras, Sim. lítio e outros. Brasil e China. Então, imagina que Estados Unidos precisa desses minerais. Uhum. China é um grande produtor e o Brasil é outro grande produtor. Sim. Então, quando ele mistura a guerra comercial e política, ele também tá olhando esse lado econômico, né? Então ele Uhum. pediu preferência ali dos minerais e o Brasil respondeu negando. O Brasil tem respondido ali, a relação não está boa Uhum. e tem mantido uma firmeza em relação aos Estados Unidos.
Mas ao mesmo tempo que isso tem essa firmeza, a gente tem uma incerteza muito grande, né? Sim, sim, entendi. Vamos ver aí como vai se comportar o mercado nos próximos meses em relação a isso, né, É Wellington? verdade. Falando um pouquinho agora sobre os nossos planos aqui administrados pela Energisa Prev, eu queria que você falasse como performaram os planos Energisa CD e Energisa Sudeste em relação à rentabilidade do mês de julho. Tá legal. Os planos, eles performaram abaixo do CDI, mas Uhum, ali próximo às metas dele. tá, Porque, lembrando, olha, a gente tem uma carteira, a maior parte é tesouro. E essa carteira, ela tem uma proteção contra a inflação. tá. Então, quando a inflação vem baixa, como tá vindo, né? Julho foi 0,26, esses títulos são corrigidos por esse 0,26 mais a taxa que está contratada, que hoje em média é IPCA, esse 0,26 mais 7,50, em Uhum, torno de 7 ao ano, né? Então, quando a inflação vem baixa, esse título rende um pouco menos. tá. E aí vem aquela comparação com o CDI. O CDI hoje está 15, ele rende mais de 1%. E o nosso cliente, o participante, às vezes não entende. Olha, por que ele está rendendo abaixo do CDI? Não é Uhum, que o CDI ele é um ativo de curto prazo, de liquidez diária, sim. e isso deve cair ao longo do tempo. A nossa carteira é uma carteira de mais longo prazo, que ela está protegida da inflação Uhum, e tem títulos até 2050. sim. Aí falando um pouco dos resultados, o resultado foi impactado um pouco por essa queda de inflação, que é bom, né, que a gente está pagando menos pelos produtos, mas também tem o impacto da bolsa do mês de julho por conta da questão tarifária. Uhum, A gente viu ali que teve uma saída grande de capital brasileiro, tá. da bolsa, e aí isso impactou a bolsa. A bolsa caiu mais de 4%. Então o perfil moderado, Plano Sudeste, que tem ativos de bolsa, sofreram. Mas Uhum, lembrando que é, a bolsa no ano está muito positiva, então tá bem positiva, o mercado está positivo com bolsa. uhum. Inclusive a gente já vê agora no mês de agosto, como você falou, a gente está gravando isso aqui em Sim. agosto, Uhum. e agosto está bem positivo já a bolsa. Tá, E aí falando do resultado em si, isso, perfil conservador tem é, só renda fixa, rendeu 0,98. certo. Perfil moderado tem bolsa e outros ativos e renda fixa, rendeu 0,63. Assim como o Sudeste, que tem um pouco mais de bolsa, rendeu 0,48. Mas é um cenário diferente, né? O ano passado, quando tinha essa volatilidade, chacoalhava muito, os planos entregar resultado negativo. Não é o Sim. caso desse ano. Aham. Então, esse ano a gente acredita muito que essa carteira é vencedora e ela vai entregar bastante resultado. Sim, esse mês, Wellington, analisando a rentabilidade, o perfil conservador rendeu mais, então, do que o moderado, né? O perfil moderado vinha rendendo um pouco mais nos meses anteriores, e no mês de julho o perfil conservador performou melhor, né? Devido a isso que você falou Sim. também sobre É. os ativos, né? Essa diferença de carteira, né? Uhum, O moderado ele tem um pouco mais de risco uhum. e quando a gente coloca mais um pouquinho, uma pitadinha de risco, é para ele Sim. render mais do que o conservador. Uhum. É, quanto mais risco, mais retorno. Tá. Não que tenha muito risco, né? Se a gente olhar o nosso nível de bolsa hoje, não é tão grande, é multimercado, assim, Uhum. a gente está bem em linha com o mercado de previdência. Legal, lembrando que a gente teve uma janela, né, Wellington, de abertura de perfil para os participantes poderem escolher, né, entre o perfil do plano Energisa, falando, né, do plano perfil conservador e moderado. Foi bem aproveitado, né, Wellington, pelos Sim, nossos participantes essa janela. E lembrando que a próxima janela é daqui 6 meses. Então, acompanhem os resultados, fiquem ligados nos nossos conteúdos para vocês poderem ter essa opção de escolha. Wellington, falando agora sobre perspectivas, né, eu queria que você falasse um pouquinho aí, o que que você espera dos próximos meses em relação aos investimentos. o mercado financeiro em si está animado com bolsa, assim, Uhum, tem uma certa animação com bolsa. A aposta é que ainda continua fluxo para o Brasil, então essa bolsa deve se valorizar. A gente viu que mês de julho teve esse estresse, mas agosto já tem uma calmaria, assim. Então o que que a gente tem que acompanhar mais? A questão fiscal do Brasil, tá. porque isso bate diretamente no preço dos títulos públicos. Uhum,
E a questão tarifária, se ela vai se intensificar e se isso vai gerar uma queda acentuada do PIB. Tá. Então, o que está no radar? Ainda a guerra fiscal, por conta da guerra fiscal não, é a questão fiscal brasileira, Sim. e guerra tarifária, que os Estados Unidos vem sempre ali, os jornais têm sempre novidade, né? Uhum. Não só com o Brasil, mas, por exemplo, o último agora com Índia, né? Sim. Então, Foi com China, ali, Brasil, Índia Índia, agora. então isso vai continuar no radar. Uhum. É uma política do governo Trump, né? Tá. Então, os agentes financeiros ainda coloca isso no radar, a gente também tem que colocar na nossa carteira, Uhum. mas, de novo, a nossa carteira está bem protegida para esses momentos, assim, de volatilidade. Então, a gente não deve ter grandes solavancos na carteira. Tá? E lembrando que a rentabilidade está sendo positiva esse ano, todos os meses, né, Sim. Wellington? Tá, legal. Bom, é isso, pessoal. Gostaria de te agradecer, Wellington. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. E continuem nos acompanhando, continuem consumindo nossos conteúdos. Se tiver alguma dúvida, só deixar abaixo nos comentários ou ligar também para o nosso 0800 372 7738 ou também nos encaminhar uma mensagem de WhatsApp por esse mesmo número. Então é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Até a próxima.